Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô com ele que tem a profissão sonhada, desejada por todos os amantes de carros. César Unignani, piloto de testes. Tô muito feliz de te receber, até porque foi com você e com a Milene que eu entrei, comecei um pouquinho nesse mundo de produção, me descobrindo, né? Mas hoje eu quero saber de você. Piloto de testes, de automóvel, da onde surgiu isso? Era uma coisa que você sempre quis desde criança? Ou foi uma coisa que a vida foi te levando e você caiu nessa profissão? Bom, legal. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, enfim, é um prazer estar aqui com você, todo o sucesso do mundo para o seu canal, tá bom? Obrigada. Na verdade, eu acho que assim, eu ouvi uma frase uma vez e eu acho que ela ocorreu comigo. Às vezes você acha que você escolhe uma profissão e quando você vai ver, é ela que te escolhe, né? É ela que acaba roubando a tua vida, propriamente dito, e você não se vê mais sem ela, né? Eu, desde os 13 anos de idade, já estava enfiado numa oficina mecânica, lavando peça, lavando banheiro de oficina, né? E o que acontece, essa paixão pelo carro, ou também lá naquela situação, eu jamais podia prever que conhecer o carro na mecânica, com a mão na graxa, ela ia ser tão fundamental para que lá na frente, como piloto de testes, eu conseguisse entender melhor como um carro funciona, né? Você sabe como um motor funciona quando você monta e desmonta, um câmbio, enfim, todos os componentes do carro. E foi assim que começou. Eu trabalhava numa oficina mecânica chamada Autodireção Antoninho, em Santo André, na rua Javaés, eu sou nascido em Santo André. E aí eu fazia um trabalho lá que ninguém gostava de fazer, que era um trabalho de exata, que é uma parte de geometria do carro. E eu acabei me tornando um cara conhecido na região por conta disso. E aí me chamaram para trabalhar num outro lugar, que era a cooperativa de consumo dos empregados da Volkswagen do Brasil, na época, na verdade, Autolatina. E o pessoal da engenharia da Autolatina ia fazer esse trabalho comigo. E eu acabei conhecendo as pessoas que eram pilotos de testes dessa área. E um deles achou que eu dirigia bem, que eu era muito calmo para dirigir, que eu usava de muita técnica para dirigir, principalmente para avaliar os carros que tinham sido testados e consertados por mim. E aí ele me falou, cara, você não quer fazer uma ficha para ser piloto de testes da Autolatina? Eu falei, pergunta para o macaco se ele quer banana, né? E com isso eu me tornei o piloto de testes mais jovem da indústria automotiva. Quantos anos você tinha? 21 anos em 1989, eu tenho 51 anos de idade. Nossa, era um bebê! Era um bebê e já era piloto de teste, testava caminhões, ônibus, carros de passeio, caminhonetes, os carros importados que vinham para o Brasil na época. E foi muito bom para mim porque meu pai trabalhou na Volkswagen. Então também foi um resgate aí com relação à história do meu pai, né? Às vezes os filhos querem muito seguir o caminho dos pais. E quando eu me vi ali na Volkswagen, meu pai na Volkswagen, aquilo para mim também foi muito legal, muito emocionante. Depois eu fui trabalhar com pneus, a parte de desenvolvimento de suspensão para todos os carros. Foi aí também que começou a parte esportiva, foi aí também que começou a parte de reconhecimento da imprensa. E aí, há 17 anos atrás, o programa Autosport me chama para ser, na verdade, um tipo de um formador de opinião para eles. E aí eles resolvem assumir no programa um piloto de testes. Para dizer o quê? Eu jamais imaginava ir parar na televisão. Acabei indo para a televisão por acaso. Qual que é, assim, a melhor parte e a pior parte de ser piloto? Eu acho assim, quando você gosta do que faz, não existe pior parte. Então, Você curte difícil. tudo, você curte tudo. Por exemplo, se você me pedir para dirigir uma Kombi, eu vou adorar. Eu acho um barato, entendeu? Se você me pedir para dirigir uma Ferrari, eu vou adorar. Então, quando você gosta do que você faz, você não escolhe, né? Tudo que você está fazendo, você curte. As viagens, você curte. Eu digo que a partir do momento que eu comecei a trabalhar naquilo que eu gostava, eu nunca trabalhei, eu sempre me diverti. Então, não é papo furado, não. Tá em qualquer lugar, desde que eu esteja fazendo o que eu goste, para mim é prazeroso. Eu diria para você assim, o que pode ser, eu posso conotar com uma certa atenção, é o risco. Né? Ao longo dos 30 anos que eu sou piloto de testes, eu já perdi 6 amigos em acidentes fazendo testes. Então, eu diria assim, o que me desperta atenção, né? Não que eu não goste, lógico, ninguém gosta de acidente, mas o ponto para ser piloto de testes que desperta atenção é o risco. O risco ele é muito grande. E
Assim, você já teve algum risco, um acidente grave, assim? Eu já tive um capotamento, né, testando o carro, e em corrida eu dei uma pancada em Brasília lá, que eu desloquei. Se você olhar no mapa, Brasília foi um pouco mais para cima, né, que eu dei no barranco lá e quase trinquei Brasília no meio, né, eu batia quase 250 por hora numa curva que a gente chama de curva zero, né, quebra o rolamento dianteiro esquerdo do meu carro. Na hora que você está em quarta marcha, 7.000 RPM, em torno dos 200 lá vai fumaça, e o carro saiu reto, né, e bateu saindo para arquibancada, assim. Ali foi uma batida muito forte, né? Chamou muita atenção, mas eu não aconteceu nada, fiquei inteirinho, nenhum risco, nenhum nada. Sua esposa deve, cada vez que você sai para uma corrida, acende 5 velas para tudo quanto é santo. Ela é tranquila, no começo ela ficava muito tensa, né? Hoje ela foi se acostumando. Até hoje ela tem muito medo. A gente acabou de vir de Portugal, né? A gente teve a etapa da Porsche Cup em Portugal. Eu ganhei a corrida lá em Portugal, foi muito legal, foi muito bacana. E tem algo a mais nessa corrida, né? O meu filho, ele não estava aqui no Brasil, né? Ele estava estudando fora. E eu voltei a correr por causa do meu filho. Fazia 10 anos que eu não andava de carro de corrida e eu voltei a correr por causa dele. Ele me pediu, ele falou, cara, seria muito legal a gente viver essa história juntos, você andando de carro de corrida, eu com você na pista. E aí eu voltei a correr esse ano e ele estava fora, ele voltou faz um mês. E essa foi a primeira corrida com ele aqui comigo nos boxes. Que legal! E Estoril, em Portugal, foi o circuito onde o Ayrton Senna ganhou a primeira corrida dele quando ele entrou na Fórmula 1. Então tem toda uma coisa mística por trás disso. E eu tinha prometido, cara, que na verdade, um sonho, que era ganhar uma corrida com o Enzo, que é meu filho. Que bonitinho. E isso aconteceu. E eles deixaram o Enzo subir e entregar o troféu para mim lá em Estoril. Nossa, então, Dia dos Pais, então você já ganhou seu presente. Exatamente, Dia dos Pais para mim não podia ter sido melhor. Isso que eu estou te falando, assim, eu vim morar em Paulínia, vim morar no interior de São Paulo, né, faz 14 anos, por causa do meu filho, né? Ele com 3 anos de idade, eu queria que ele crescesse e dissesse, foi meu pai que me ensinou a andar de bicicleta, foi meu pai que me ensinou a nadar, foi meu pai, eu quero ser uma referência para ele, né? Isso é bacana. E viver essa história com ele agora, né? E aí fica uma dica, né, para os que estão ficando mais velhos. Eu jamais podia supor que com 51 anos eu ia estar dando calor na molecada, e com 51 anos, né, ainda há muito o que se fazer, seja no esporte, seja na vida ou coisa do gênero, né? Eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que chegam ali perto dos 48, 49, 50 e o cara fica meio perdido, né? Porque ele acha que o copo está meio vazio, né, e não meio cheio, né? E na verdade está meio cheio. César, me conta, qual foi assim o perereco que você passou dirigindo assim? Já teve carro quebrado no meio da rodovia? Um pneu estourar? O que você já passou assim? Foi o pior de todos que você considera? Já passei um pouco de tudo, né? Mas assim, eu me lembro de uma vez que eu tive uma quebra de um carro na Aricanduva, e a Aricanduva tem uma ponte, e aquilo ali congestiona demais. E esse carro, ele me quebra justo na faixa da esquerda. E a hora que esse carro está parado, quebrado lá, e eu paro todo o trânsito, né? Uma secretária, uma pessoa que trabalhava na empresa, ela me liga, ela fala assim, César, você não tem noção, você está na televisão. Como assim? Eu estava com um carro amarelo, estão mostrando aqui um carro amarelo que parou toda a Aricanduva. Nossa! E os caras passavam, me xingavam. E foi uma falha minha, né? Porque quando eu vi que o carro já não estava legal, já deveria ter caído para a direita, né? Então, assim, para te dizer, no momento que eu fiquei, que foi chato, porque as pessoas começaram a me xingar, né? Mas já passou de tudo, já teve acidentes, já teve corrida mesmo, que você achava que o carro não ia chegar e o carro chegava. A gente vive 1000 situações aí, mas a gente vai aprendendo a administrar cada uma delas, né? E assim, você já deve ter dirigido, como você falou, caminhão, Kombi, carro. Qual foi, assim, o veículo e a marca também, se você puder falar, tipo, que você mais gostou? Você falou assim, nossa, eu dirigi aquele carro e pra mim foi sensacional, foi realizador, assim. Só teve um carro que eu dirigi e esse carro me tirou lágrimas. Ele me fez chorar. Qual? Foi um Fordinho T 1913. Olha. Eu andei com ele exatamente em 2013. Eram 100 anos do carro. E ele me emocionou porque, como aqueles caras eram os heróis. O Ford T foi um carro que até pouco tempo atrás foi o carro mais vendido do mundo. Ele só perdeu para o Toyota Corolla coisa de uns 5 anos atrás. E você vê aquele carro e se não fosse aqueles caras, se não fossem aquelas pessoas que desenvolveram aquele carro,
eu não estaria hoje fazendo o que eu faço. Eu não seria tão apaixonado por carro por causa deles. Então, quando eu vi aquele carro, o farol, para você ter uma ideia, era de carbureto, né? Você tinha que acender, dar partida no carro, você tinha que virar uma manivela. Você pegava uma subida, você tinha que apertar uma bombinha para encher o tanque de ar para o combustível poder ir, porque ele ia por inércia. Enfim, tecnologia zero, totalmente mecânico, né? E eu não sei, aquela atmosfera, ficar pensando o que eram aquelas pessoas naquele momento, o desenvolvimento que eles fizeram, né? Naquele dia eu fiquei muito emocionado. As pessoas acham que foi um baita carrão, que foi, lógico, andar num Porsche é muito louco, você andar numa McLaren é muito louco, é um prazer imenso, mas o carro que mais me emocionou foi um Fordinho T 1913. Isso é legal, eu fiquei surpresa agora, porque eu tava imaginando, sei lá, uma Ferrari, um Porsche, ou alguma coisa assim super tecnológica, assim, e não. Sabe o que acontece? Esses carros te surpreendem de 3 em 3 meses. Você anda com o carro e você fala, cara, os caras chegaram no topo. Não, daqui 3 meses você já tem uma novidade. Então, eles vão se reciclando numa velocidade muito grande. Agora, quando você volta na história e você entende que tudo isso só existe por causa desses heróis aqui, me comove muito mais esses caras que, sem recurso, conseguiram desenvolver o automóvel, um meio de locomoção que a gente tem para ir do ponto A e do ponto B, que hoje dá prazer, dá entretenimento, dá alegria para tanta gente. Então, mas eu também não achava que isso ia acontecer. Quando eu vi aquilo, vivi aquilo, eu falei, caramba, aí eu fiquei bem emocionado. Falando de tecnologia, você disse, a cada 3 meses é uma tecnologia nova. Sim. Qual foi a tecnologia assim, de carro que você viu, que você falou, cara, isso aqui eu quero assim, 2. Uma que você acha que foi muito legal assim, para você como pessoa, e uma que você acha assim, que foi bom como um geral para a sociedade. Assim, isso facilitou muito a vida do motorista em geral. Assim, quais dessas tecnologias? É assim, eu sempre gosto muito das tecnologias de segurança, né? O Brasil é um país que a gente tem conseguido diminuir o número de mortes no trânsito, mas não na velocidade nem na quantidade que a gente gostaria, né? Até 3 anos atrás morriam 42 mil pessoas, só para você ter uma ideia, o número de pessoas que morrem por dia no Brasil é o equivalente a cair um avião de grande porte todos os dias. É como se caísse um Fokker 100 todos os dias. Então, durante muito tempo, né, uma das minhas caminhadas, uma das minhas jornadas é tentar levar a cultura de segurança e fazer carros cada vez mais seguros, né? Então, o advento, por exemplo, do controle de estabilidade, ele é fantástico. Hoje, alguns sistemas autônomos no carro são fantásticos. Por exemplo, ontem mesmo a gente estava fazendo uma matéria do carro que lê a faixa e ele não sai da faixa. Ele mede a distância correta do carro que segue à frente. Se o carro que segue à frente frear, ele freia sozinho. O ser humano ele tem um tempo de reação e o equipamento não, né? Parou, ele também para. O carro freia sozinho. Esse mesmo carro, hoje, isso a gente está vendo já em alguns carros embarcados, ele identifica o pedestre e freia sozinho, né? Então, eu tenho, assim, um olhar especial para tecnologias de segurança, né? Menos de performance. Performance é bacana, performance é legal, mas eu não posso crer, né, que o veículo que me dá tanto prazer, ele também acaba se tornando um instrumento que mata tanta gente, que sequela tanta gente. Então, os itens de segurança são os itens que mais me chamam a atenção, que auxiliam o condutor a não bater o carro. Outras tecnologias que eu acho que a gente está desenvolvendo, que cria facilidades e que está atrelado com conforto, com entretenimento, mas também está ligado com segurança, é a forma como as montadoras vão trabalhar a questão do telefone celular dentro do carro. Nossa, isso hoje em dia é uma coisa, né, assim que tem bastante, né? Realmente precisa ser visto isso. No meu carro hoje, por exemplo, os carros que eu tenho adquirido e eu ando e tal, são carros que você já pareia o telefone celular, ele fica escravo, na verdade, de um GPS ou coisa do gênero, você não clicar de botão. Então, ainda assim, ele ainda cria uma certa distração, embora esta não seja uma distração fora da lei. Mas quanto mais o carro, quanto mais o motorista, ele não precisar tirar as mãos do volante, que o celular dele esteja conectado ao carro, né? A gente vem trabalhando muito também nas pessoas entenderem o carro não mais como propriedade, mas sim como mobilidade, né? Então, se você pegar a Tesla, por exemplo, né, que é gigante nos Estados Unidos, está ganhando o mundo, né?
As pessoas acham que ele faz um carro elétrico, na verdade ele não faz um carro elétrico, ele faz um aplicativo sobre rodas, né? Então a tecnologia está caminhando para isso. Amanhã você não vai mais pegar teu carro e levar ele para uma oficina, simplesmente você vai fazer um download e o carro, e o Tesla já é assim em boa parte dos seus componentes, né? Você faz um upgrade, por exemplo, de extensão de quilometragem, de bateria, de alguma coisa que você quer no carro, ele virou um computador sobre rodas. Um smart carro. O Tesla é um smart carro, exatamente. Bom, César, acho que deu para conhecer bastante, né, um pouquinho. Agora eu quero saber o seu canal. Você tem a fonte, né, os boletins diários. Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia, o que você fala lá. Conta pro pessoal como eles podem te achar também. Legal, nesse propósito, né, de tentar levar cultura de segurança, né, o meu canal tem um objetivo e eu gostaria de que ele fosse um dos maiores hospedeiros de dicas de direção, manutenção, quer para caminhão, carro, moto, enfim, mobilidade de modo geral. Então a gente abriu o canal acho que faz uns 3 meses, tudo tal. Nele eu acabei incluindo um boletim diário porque eu acabo falando e tenho um contato muito grande com o setor corporativo. Então você tem empresas, por exemplo, hoje que tem, sei lá, 2.000, 3.000 colaboradores que dirigem carro para a empresa. Então esse boletim diário vai para essas pessoas vai para o gestor dessa frota e ele replica, né, para esses condutores, que são pessoas que a gente atende com muita frequência. Eu dou muita palestra para o setor corporativo, porque tem uma dor ali, né? Essas pessoas da área comercial, mas ele é obrigado a dirigir um carro, você contrata um vendedor e não um motorista, e alguns deles não estão mais voltando para casa, muitos deles estão com multas, a operação está caótica. Então a gente entra com serviços, com tecnologia, nós acabamos nos tornando alguns players dentro desse setor para melhorar essa questão, performar essa questão para a empresa. E o canal fala muito com esses caras, com esses gestores de frota, que a hora que eu mando para aquilo acaba sendo multiplicada para 2.300, 4.000 pessoas. O canal, como você disse, é A Fonte, que é o mesmo nome do livro que a gente lançou esse ano, chamado A Fonte, que também é um livro de dicas, mitos e verdades. E aí, se você me permite, por que A Fonte, né? Na verdade, eu queria fazer algo sobre dicas, mitos e verdades, ponto. Mas aí um amigo meu, Flávio Tavares, né, um cara super especial, falou: César, dicas, mitos e verdades é subtítulo, cara, cadê o título do livro? Eu falei: uma hora vai vir o nome do título. E com muita frequência o pessoal de imprensa me liga, eles falam: fala minha fonte. Eu falo: porra, cara, é isso, a fonte, como a fonte de informação. E a hora que a gente foi abrir o canal, eu falei: não, vamos seguir a mesma tendência da fonte, para que as pessoas fiquem confortáveis, né, com a fonte que está gerando a informação para eles. Sim. E eu acho legal você falar assim, que atende bastante o mundo corporativo, mas não só, né? Eu acho que o motorista comum do dia a dia também são dicas bacanas que eu acho que assim, todo mundo que dirige deveria assistir, são dicas maravilhosas. Ainda não consegui fazer a baliza. Eita! Tá? Eu já assisti, gente, eu deixo o carro 5 quadras, porque baliza, eu não tenho noção de distância. Entendi. Mas acho que aí a tecnologia, eu preciso de um carro mais tecnológico para me ajudar. Pode ser. Mas eu assisti outras dicas, essa da baliza, enfim, as outras dicas eu venho assistindo, gosto bastante, é muito bacana porque o trânsito é uma coisa que está no nosso dia a dia e quanto mais segurança, melhor para todo mundo. Eu acho que é um serviço, né? Uma prestação de serviço aí para a sociedade, o seu canal. Obrigado. César, muito obrigada, Valeu, agradeço, querida, adorei imagina. bater um papo com você, Poxa conhecer. Vida. Conta ali para aquela câmera, suas redes sociais, onde o pessoal te acha, seu canal. Legal. O canal é A Fonte, né? E a rede social que eu mais estou ativo é o Instagram, que é o @CésarUrgnani, né? É só entrar lá, tem bastante vídeo, tudo que acontece, as corridas, enfim. Fique à vontade, vou adorar ter vocês com a gente lá. Obrigada. Sucesso, mocinha. Obrigada. Bom, essa foi a entrevista de hoje com o César. Gente, se você gostou dessa entrevista, se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários quem que você quer conhecer aqui no canal. Manda sugestões aí de quem que você quer que eu bata um papo para você conhecer melhor. E é isso, um beijo e até a próxima.